Estamos no condado de Bucks, na Pensilvânia, a 65 quilômetros da Filadélfia, e deve ser horrível você acordar pela manhã e não se dar conta de onde estão seus filhos, até ouvir seus gritos apavorados vindos de dentro da plantação de milho que a família mantinha em sua remota fazenda. Por sorte, não demorou muito até o ex-reverendo Graham Hess, o pai da família, e Merrill Hess, seu irmão mais novo que morava com ele, encontrarem as crianças em meio ao milharal, mas totalmente assustadas com o que acabavam de ver. A plantação foi misteriosamente tombada em marcas circulares enormes e cuja explicação plausível era complicada em conceber. E atrás dessa resposta, nós vamos buscar indícios nos sinais. Olá, pessoas, aqui quem fala é o Juquib e o assunto vai ser sempre terror. E pessoas, estamos agora no TikTok, onde fazemos vídeos curtos sobre curiosidades e tal. E pensando ser uma rede onde as coisas viralizam com mais facilidade, eu preciso muito que vocês me sigam e compartilhem nossos vídeos de lá, para tentar fazer o pessoal de lá conhecer o iPanic no outro mundo aqui do YouTube. Nosso username é iPanic mesmo, igual na tela e na descrição. E por favor mesmo, vamos tentar chegar nas nossas metas, porque esse ano tem que ser o ano. Quem não tiver TikTok e tiver interesse em acompanhar a gente por lá, por favor, baixem o aplicativo gratuitamente e na hora do cadastro, digitem esse código de convite, que dessa forma vocês me ajudam bastante para a gente conseguir viver disso aqui. Antes de quaisquer outras coisas, preciso continuar sugerindo que vocês sigam a página do iPanic no Instagram, porque é só lá e apenas lá que vocês vão saber qual o próximo filme que esse canal vai revisar. Também devo encarecidamente solicitar que vocês ativem as notificações no celular para que vocês não percam os vídeos que eu lançar por falta de aviso. Tudo bem que eu lanço o vídeo uma vez na vida e outra na morte, mas aí quando eu lançar o vídeo na vida, vocês não perdem por falta de notificação. Senhoras e senhores, também estamos no Twitter, por onde eu tento ter um contato mais estreito com vocês, e o nosso username é Sinap, que é iPanic ao contrário, e claro, com 4 no lugar do A. E também, pessoas, eu sei que é muito chato falar isso, mas nós estamos desempregados do nosso emprego formal. Então, é horrível ter que fazer isso, tá? Eu particularmente não gosto, mas quem puder ajudar a gente com qualquer valor via Pix, a chave tá aí na tela e na descrição. Então não esqueçam, ó, Instagram, notificações no celular, Twitter e agora TikTok. Se for baixar o TikTok, usa nosso código de convite e estão todos eles nomeados novamente aí na tela para vocês, se puderem me darem essa força. Sem mais enrolação, vocês já sabem que mais detalhes vêm no final do vídeo, já sabem que esse vídeo tem spoiler, que é a revelação final do enredo. Então, preparados ou não? Partiu! Então, vamos lá, recapitulando. Apareceram aquelas marcas circulares estranhíssimas e gigantescas na plantação de Graham Hess, sobre as quais não se tinha uma resposta clara. Para obtê-las, o ex-reverendo pede auxílio da policial Caroline Pesky, com quem teoriza o que pode ter causado aquelas dobras suspeitas sem sequer quebrar o caule das plantas ali marcadas. Caroline revela que era estranho porque alguns animais do condado concomitantemente passaram a agir de forma estranha, mais agressivos, alguns apareciam mortos, e naquela mesma tarde, um dos cães da família apresentou esses mesmos sintomas por ela descritos, até morrer com a legítima defesa das crianças, e são elas a pequena Bo Hess, o nome dela é Bo, tá? E o garoto asmático Morgan Hess. Então, marcas circulares em plantações, animais agindo de forma violenta. Bom, certamente algo de errado não estava certo, e isso com certeza ligou o alerta em Graham por entender que talvez, e tão somente talvez, aqueles eventos poderiam não ser tão isolados quanto eles pareciam. Dessa vez é madrugada e a pequena Bo levanta com sede, dizendo ao seu pai haver um monstro lá fora. Ela até tinha água no criado mudo ao lado da cama, mas há algumas horas criou uma paranoia de que a água estava contaminada e com gosto ruim. O problema, senhoras e senhores, é que ao levá-la de volta ao leito, pela janela, Graham Hess observou horrorizado que de fato havia alguém lá fora, e junto ao irmão Merrill, foi tentar afugentar quem quer que fosse que estivesse à espreita. Foi estranho porque, o Merrill era um ex-atleta, ex-jogador de beisebol, e corria bastante, tinha imponência física e tal, e mesmo assim, em dois, tanto ele como o irmão não foram capazes de encontrar o algoz, que com uma velocidade sobre-humana tinha a habilidade de pular pelos telhados sem sequer ser notado. O invasor se perdeu na plantação e nunca mais foi visto. Esse fato, quase uma invasão domiciliar, certamente precisava da intervenção da oficial Caroline, que logo pela manhã estava na fazenda a entrevistá-los por um relato mais detalhado da ocorrência que justificasse um boletim. Durante esse testemunho, a pequena Bo diz a seu pai que havia algo errado na TV, porque todos os canais estavam com a mesma programação.
Observamos então as emissoras noticiando o aparecimento das mesmas marcas circulares em plantações, sobretudo em áreas remotas de canaviais e plantações de milho, mas com ocorrências em diversos países espalhados pelo mundo. Especialistas inferem a historiografia do fato e especulam a possibilidade de uma suposta intervenção extraterrestre nessas marcações, algo que acontecia há anos, mas não com a mesma intensidade e tão coordenada como esta vez da qual teorizam. Com essa informação pesadíssima para processar, Graham leva o irmão e as crianças até a cidade para espairecerem a cabeça, e lá, num golpe de vista, ele reencontra um homem do qual não via há muito tempo chamado Ray Red. A título de curiosidade, Ray Red era um veterinário local e há cerca de 6 meses foi o responsável pela morte precoce da ex-mulher do então reverendo Graham. Isso teria sido o mote principal da decisão de Graham em abandonar a igreja e negar a Deus por ter causado tanta dor em alguém tão devoto a ele e seus ensinamentos. A gente consegue ver flashes da noite do acidente durante o filme, o que não é tão importante agora. Mas o fato é que, desde o acidente, Graham tornou-se cético e averso à religião que ele próprio praticava. E esse ceticismo foi levado em conta com toda essa história de extraterrestre. Dessa forma, voltando à fazenda onde mora e com todas as informações obtidas até agora, replicadas diuturnamente na TV e no rádio, uma antiga babá eletrônica que Morgan adotou como brinquedo começou a captar um sinal estranho, no que parecia ser um tipo de comunicação feita em código que, num primeiro momento, se assemelhava a puro ruído de estática, mas que era difícil ignorar sua estranheza e, provavelmente, sua natureza. Baseados em tudo que já leram, viram e ouviram sobre uma possível intervenção extraterrestre através das plantações, naquela tarde as emoções se afloraram, mas foi pela noite que Graham Hess viu com seus próprios olhos que o terror alienígena era real e já estava nas adjacências de sua casa. Atraído por barulhos na plantação, ele foi verificar. E, gente, meu Deus do céu, olha que cena absurda que seus olhos testemunharam. E esse fato certamente o fez recuar em seu ceticismo no assunto e dar razão às teorias que principalmente seu filho Morgan estava a propor. A família agora reúne-se em frente à TV para obter mais detalhes pelo que estavam passando, e o noticiário, ainda mais assustador, agora revelava luzes estacionadas no céu por cidades diferentes do globo, aeronaves indetectáveis por todos os sistemas de radar existentes na Terra que observavam das nuvens a imensidão do planeta que, porventura, estariam por conquistar. O pavor no semblante do âncora era notório ao anunciar aquele fato, aliado à frase piedosa de "que Deus esteja conosco". Esse foi o gancho para Graham e Mary, assustados, discutirem a fé perdida do anfitrião, que num momento como aquele talvez fosse a única coisa a confortá-los num fim que, aos olhos do mundo, parecia inevitável. Mas para Graham, não mais existia milagre. Na ocasião de terem ido ao centro, o pequeno Morgan comprou um livro sobre extraterrestres e se fascinou pelo assunto, tornando meio que um guia informativo, ainda que de forma lúdica, das características desses seres e de seus modus operandi. O livro, então, resgata a diligência de que haveriam apenas 2 motivos pelos quais extraterrestres visitariam o planeta: ou a fins de exploração de seu próprio conhecimento, ou dominar aquele mundo que não era deles. As 2 hipóteses eram igualmente assustadoras, mas foi nesse momento que Graham recebeu uma ligação de Ray Red, que nada falou ao telefone, mas aguçou a curiosidade do ex-reverendo a ir visitá-lo, e essa visita foi tensa. Aí você vem me dizer que foi tensa porque foi esse tal de Ray que matou a esposa do padre, né? Mas eu iria além ao afirmar que, apesar da conversa cortês que ambos tiveram, o veterinário foi sincero ao dizer que a fatalidade fora um acidente. Na ocasião, Ray Red teria dormido ao volante e depois de um dia de muito trabalho, acabou atropelando Colin Hess, ex-esposa do reverendo, e levava consigo essa culpa, tornando-o praticamente recluso em sua insignificância, até atrair Graham Hess até sua casa naquele dia, onde, pasmem, capturou um extraterrestre em sua dispensa. Cara, essa foi do nada, hein? Nem tava no texto isso, mas tudo bem. Esse sim é o momento tenso de que falei, porque pela primeira vez estamos lidando com alguns poucos centímetros de distância entre o ex-reverendo e um ser de outro mundo que por pouco não inflige por debaixo da porta por onde Graham, através de reflexo numa faca, tentou olhar e com a mesma faca cortou 2 dedos daquele ser. Gente, vamos lá. Vocês estão entendendo o rumo que isso aqui tá tomando? Tá? Vamos lá, ó. Concomitantemente, lá na fazenda, Meryl se escondeu num closet com a TV para evitar que as crianças assistissem ao apavorante noticiário. E naquela tarde, a âncora do jornal local relata um vídeo enviado por um espectador brasileiro que, durante a festa de aniversário de sua filha, testemunhou algo que poderia assombrar o mundo. Senhoras e senhores, a jornalista avisou que
O que estávamos prestes a assistir poderia ser perturbador. E com todo respeito a vocês, ela tinha razão. Meu Deus! Uau! Meu Deus, que é isso? Gente, vocês viram isso? Mano, isso é muito sério. Mano, eu tô... De verdade, eu tô arrepiado narrando aqui, tá? Vocês não têm noção. Apavorado, Graham voltou pra casa. E o mínimo resquício de reticência e ceticismo que ele ainda guardava consigo foi-se embora, junto à esperança de que aqueles eventos que testemunhou tivessem explicação plausível. Com ele, a sugestão que Ray lhe deu antes de fugir era de que esses seres pareciam não atuar em locais próximos à água, fossem lagos, riachos ou até mesmo o oceano. As marcações nas plantações ao redor do mundo, de fato, corroboravam essa ideia. Todas elas foram reportadas em locais de interior, longe dos litorais e de formações aquosas. Pensando nisso, o anfitrião tentou levar a família para um desses lugares, mas foi contrariado pelo voto popular. Dessa forma, era preciso encontrar o refúgio em sua própria fazenda e reforçar portas e janelas por causa de uma eventual visita indesejada, até porque, àquela altura, as luzes no céu já eram vistas em mais de 270 cidades espalhadas pelo mundo, com a projeção de que mais centenas aparecessem nas próximas horas daquela noite. O âncora do jornal noticiava que manifestações religiosas de todas as vertentes possíveis oravam em frente a igrejas, sinagogas e mesquitas mundo afora, rezando pela interferência de suas divindades naquele iminente fim do mundo conhecido, mas nem mesmo isso abalou a falta de fé do ex-reverendo, que se recusou até a orar antes do jantar. Tensão, pessoas, tensão, porque a estática da babá eletrônica, aliada à falta de sinal na televisão, anunciava que a visita estava prestes a chegar, mas de forma alguma seria bem recebida com portas e janelas barricadas por toda a casa. Os latidos do outro cão que eles tinham, e esquecido do lado de fora, cessaram pelo som de um possível golpe fatal, o que implicava dizer que a ameaça estava na porta, ou melhor, debaixo dela. Corridos pela iminência da entrada dos seres na casa, eles se abrigam no porão onde, por descuido, acabam ficando sem luz. Àquela altura, um daqueles seres já forçava a maçaneta da porta do porão para entrar, enquanto o quarteto, agora encurralado, buscava opções viáveis de proteção em todos os objetos que encontravam. Nesse meio tempo, Graham relembra que aquele porão era um depósito de carvão no passado, ou seja, havia uma outra entrada que dava acesso ao exterior. A busca por essa entrada, no entanto, custou uma quase captura de Morgan pelos aliens, que, meu Deus, olha isso, já espreitavam aquele duto. A imagem assusta, mas a interferência de Meryl logo cessou aquela ameaça e a passagem foi barrada. O susto que Morgan levou, porém, abriu crise à sua condição irremediável de asma, porque ninguém lembrou de levar a bombinha ao se esconder às pressas no porão. Presos, encurralados, inicialmente no escuro e sem ar, Graham, Meryl, Morgan e Bo não tinham escolha e precisariam passar a noite naquele ambiente insalubre, esperando a provável morte certa. 12 horas se passaram e Meryl, o primeiro a acordar, encontrou lâmpadas novas e um rádio ainda funcionando nesse porão, por onde ouviu relatos de que a invasão alienígena estava recuando no mundo todo devido a uma possível descoberta de combatê-los, afugentando-os e forçando-os a deixarem os feridos de sua espécie na Terra por questões de invalidez. Durante esse período, pôde-se descobrir que eles secretavam pequenas doses de gás venenoso e que muita gente morreu em virtude disso. E com a notícia da retirada extraterrestre, observando que Morgan poderia ter outra crise respiratória a qualquer momento, resolveram sair do porão. Esse momento é bastante crítico, pessoas, porque apesar da babá eletrônica de fato não captar sinal algum de comunicação lá fora, nada realmente os garantiria de que a barra estava limpa. De todo modo, Morgan precisava dos remédios e da bombinha, e isso estava em vias de ser providenciado, até que em dado momento, senhoras e senhores, na mínima distração, eles observam que um desses seres feridos deixados para trás estava ali! E gente, mano, que isso? Não era um ferido qualquer, era rigorosamente o mesmo extraterrestre que Graham cortou 2 dedos de anterior na casa de Ray. Gente, isso é muito sério. Estáticos e sem reação, Graham e Mary observam o alien, furioso, que tomou o pequeno Morgan em seus braços, ainda sem seus remédios, e espirrou o gás venenoso na via respiratória do garoto, quando foi atacado por Meryl. Tensão de novo, pessoas, tensão de novo, porque um desses ataques culminou no derramamento de um desses copos de água que a pequena Bo hesitava em tomar, alegando gosto ruim. E esse contato com a água visivelmente feriu o alienígena hostil. E dessa forma, todos os outros copos com água espalhados pela sala viraram a arma principal no combate ao monstro que os estava por aparvalhar. O extraterrestre morreu em virtude dos ferimentos, e o pequeno Morgan, por sua vez, apesar do susto, e graças a Asmodeus,
sobreviveu porque o gás venenoso que aspirou não teve efeito em seu organismo justamente por causa da asma que fechou seus pulmões por um certo período. Se a crise da noite anterior tivesse sido contida com a bombinha, o garoto estaria lúcido e, a julgar pelo que ouviram no rádio, também estaria morto. Aos olhos de um ex-reverendo que perdeu a fé em Deus, isso não tinha outro nome que não fosse milagre. A ameaça alienígena deixava a Terra para nunca mais ou não voltar tão cedo, e a família Hess certamente jamais se esqueceria desses dias de terror pelos quais passaram, e que teriam sido evitados caso eles ficassem atentos nos sinais. Sinais, ou originalmente Signs, é um filme de terror de ficção baseado em ufologia lançado em 2002, produzido pela Touchstone e Blinding Edge Pictures, junto à The Kennedy Marshall Company, distribuído pela Disney através da Buena Vista e com selo R de classificação indicativa. Aos bolsos da bilheteria, o longa atraiu a fortuna de 400 e poucos milhões de dólares ao redor do mundo, tendo sido gastos 72 para ter sido feito, e também sido lançado em VHS e DVD em janeiro do ano seguinte ao lançamento. Em virtude disso, essa mídia foi a segunda mais alugada nos Estados Unidos no primeiro trimestre de 2003, gerando pouco mais de 50 milhões de dólares com correção atualizada. Pois é, nessa época ainda tinham as locadoras tipo Blockbuster, e só com elas, só no primeiro trimestre de 2003, só nos Estados Unidos, a produção arrecadou 1/8 da receita recolhida nos cinemas no mundo todo. É muita coisa. Aos olhos da crítica especializada, o longa é visto com excelentes olhos, sobretudo pelo clima de tensão que se instaura na trama, e com uma escolha impecável de elenco em que até Mark Ruffalo, o Hulk, foi convidado a participar. Caso você não reconheça, Meryl Graham é ninguém mais, ninguém menos que Joaquin Phoenix, o mais recente Coringa, Mel Gibson é o Mel Gibson, e o Morgan é apenas o irmão mais novo de Macaulay Culkin, o Rory Culkin. Apesar do elenco, os especialistas ainda adotam um tom de incerteza em relação ao final do enredo, talvez pouco emocionante e um pouco abaixo do nível, em se tratando de uma direção de M. Night Shyamalan, que também atuou no filme pelo personagem Ray Red, tida como a última parte de uma chamada trilogia do medo formada por O Sexto Sentido e Corpo Fechado. Shyamalan, junto às produtoras, não cogitaram uma sequência para o filme, tampouco se fala em refilmagem, reboot ou série derivada. Ao IMDb, a produção atinge 6.8 de média, ou seja, nota azul, junto a uma aprovação de 74% no Rotten, que são parâmetros populares de avaliação. Eu, por minha vez, cultuo o filme como um dos melhores filmes de extraterrestres já feitos na história, colocando nessa seleta lista o Enigma de Outro Mundo, de 82, Fogo no Céu, de 93, e Contatos de Quarto Grau, de 2009, entre outros, tá? Se eu esqueci de algum, coloquem nos comentários. Pelo elenco de primeira linha, pela trilha sonora, pela construção de enredo e, apesar do final realmente pouco emocionante, Sinais comigo tem nota 10. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, cliquem em gostei e se inscrevam no canal para levá-lo adiante. Repassem aos seus amigos, principalmente aqueles que curtem filmes de terror, e fiquem na paz.